Educação Especial, resumo detalhado em audiobook. Na descrição tem o link para o resumo da disciplina completa em PDF, com todos os temas de aprendizagem. Salve a playlist, curta o vídeo e compartilhe com sua turma. Bons estudos! Tema de aprendizagem 5. Teorias pedagógicas. Por onde navegamos? As teorias pedagógicas sempre guiam a prática docente, fornecendo as bases para a atuação dos professores em sala de aula. No entanto, é comum ouvir que teoria e prática são distintas, o que revela muitas vezes a insegurança e a sensação de despreparo que afeta os professores, especialmente em um cenário alterado pelas novas funções sociais atribuídas à escola após a pandemia da Covid-19. Para atuar com segurança, é fundamental compreender bem as teorias pedagógicas, pois a prática é um reflexo direto da teoria bem assimilada. Quando não sabemos aplicá-la, significa que a compreensão teórica ainda não está consolidada. A educação sempre se baseia em alguma teoria do conhecimento. O educador brasileiro Paulo Freire destacou que teoria e prática devem estar unidas por uma aplicação consciente e situada do saber. Com essa perspectiva, compreendemos que o domínio das teorias pedagógicas é essencial para atuar de maneira eficaz, contextualizando cada situação da prática escolar com fundamentos teóricos sólidos. O século XIX foi chamado de século da pedagogia, marcado por grandes embates ideológicos, especialmente entre burguesia e proletariado, que influenciaram diretamente os rumos da educação. A sociedade industrial em ascensão, o avanço dos positivismos, os debates socialistas e as ideias pedagógicas em voga na Europa moldaram profundamente esse período. Pensadores como Hegel, Herbart, Pestalozzi, Schiller e Froebel exerceram enorme influência sobre o pensamento educacional. O impacto da economia na educação. Esse século foi cenário de intensos conflitos de classe. A educação refletia esses conflitos, sendo ora instrumento de controle social da burguesia, ora mecanismo de emancipação para o povo. Com a Revolução Industrial, a substituição do trabalho artesanal pelo trabalho assalariado e mecanizado redefiniu as relações sociais, afetando diretamente a educação, desde a formação dos professores até a organização das escolas. A burguesia, detentora do capital e dos meios de produção, buscava consolidar seu poder, enquanto o proletariado, formado por operários assalariados, enfrentava condições adversas e lutava por seus direitos. Essas tensões moldaram o ensino, que oscilava entre o atendimento aos interesses dos detentores do poder e a possibilidade de transformação social para os oprimidos. O avanço da ciência também trouxe novas formas de entender o ensino. Assim como a ciência evoluiu continuamente, também os métodos e conteúdos escolares passaram a ser revistos. A pedagogia, herdeira da sociologia, assumiu a função de socializar os indivíduos conforme modelos de sociedade, tornando-se crítica das estruturas sociais modernas. Os principais teóricos pedagógicos do período divergiam bastante em suas visões. Hegel, com um pensamento historicista, e Herbart, de orientação realista, se opunham ao romantismo de Pestalozzi, Schiller e Froebel, criando debates teóricos que enriqueceram o campo educacional. Pestalozzi via a criança como um ser que se desenvolve de dentro para fora, defendendo uma educação integral que abrange as dimensões intelectual, física e afetiva. Fichte, idealista alemão, acreditava que o conhecimento deveria estar a serviço da ação moral, sendo precursor do ativismo pedagógico e defensor da educação estatal. Froebel, criador do termo jardim de infância, enfatizava o respeito à dignidade do educando e via o professor como um guia compreensivo. Hegel via o universo como uma totalidade movida por contradições dialéticas em busca de uma realização espiritual. Herbart, por sua vez, sistematizou a pedagogia como ciência, com base no funcionamento psíquico da mente. Cecil Redi fundou a Escola Nova Abbotsholme em 1889, rompendo com os padrões rígidos da educação inglesa tradicional, propondo uma formação mais prática e integrada.
John Dewey, com suas escolas novas, combateu a educação tradicional e promoveu uma pedagogia centrada na experiência e na participação ativa. O contexto da pedagogia moderna. Esse período foi marcado pela difusão global das ideias pedagógicas, com influências psicológicas, sociológicas e científicas. Novos papéis sociais e políticos surgiram, exigindo uma nova formação do cidadão. A burguesia, com seu positivismo, e o proletariado, com sua visão socialista, representavam visões antagônicas de sociedade e, portanto, de educação. Saviani observa que a partir do século XIX, a pedagogia moderna começou a atuar diretamente nas instituições educacionais, reavaliando o sistema escolar e sua administração. A pedagogia passou a incorporar aspectos econômicos, sociais, antropológicos e psicológicos, renovando métodos e conteúdos, com foco na ciência e na experimentação. A aprendizagem indutiva, por exemplo, baseia-se na observação e na inferência, sendo um dos métodos mais comuns de construção do conhecimento. A pedagogia moderna também valorizou a investigação empírica como caminho para a produção de saberes. Diante da diversidade de ideias, o século XIX foi um período de crises e renovações. As teorias anteriores, baseadas no positivismo e idealismo, foram sendo deixadas de lado. Pedagogia e educação se tornaram protagonistas da transformação cultural e social, marcando o surgimento de novas correntes pedagógicas que se consolidariam no século XX. As escolas novas e a pedagogia ativista. No século XX, surgiram as escolas novas, que promoviam uma educação transformadora, baseada na participação ativa na vida social e política. Elas romperam com o modelo disciplinar e formal da educação tradicional. O educador tornou-se um agente ativista, difundindo essas ideias especialmente na Europa Ocidental e nos Estados Unidos. Nessas escolas, o contato com o meio social era essencial para o aprendizado efetivo. Essa proposta foi discutida inicialmente na Inglaterra e depois difundida em diversos países europeus. Cecil Redi defendia que a escola deveria refletir o mundo real, integrando atividades práticas e intelectuais, formando cidadãos capazes de enfrentar as exigências da sociedade moderna. O papel do educador tornou-se mais desafiador, exigindo inovação, novas metodologias e práticas que despertassem o interesse dos alunos. Essa necessidade de constante atualização remete aos desafios contemporâneos da prática docente, evidenciando que os dilemas pedagógicos se renovam ao longo do tempo. A socialização e a colaboração entre os alunos foram amplamente incentivadas, promovendo uma integração harmoniosa dos indivíduos no contexto social. As escolas novas refletiam as transformações no mundo do trabalho, moldando o perfil do trabalhador ideal conforme as demandas produtivas. Assim, a escola passou a reproduzir as estruturas econômicas, culturais e sociais. A pedagogia moderna do século XX propôs um novo modelo, no qual filosofia, ciência e pesquisa experimental assumiram papel central. A educação nova rejeitou o intelectualismo tradicional e buscou um sentido ativo e participativo. Dewey, defensor da democracia e da liberdade, via na reflexão o caminho para novos conhecimentos, valorizando a experiência e a maturação intelectual e emocional. As escolas novas promoveram importantes transformações sociais. O trabalho manual e técnico fortaleceu a pedagogia experimental, aprofundando os estudos sobre a aprendizagem e o trabalho escolar. Embora não tenham sido as únicas a promover essas mudanças, foram as que mais se destacaram e se consolidaram. Naquela época, internatos e residências estudantis eram comuns, proporcionando experiências de vida comunitária, que reforçavam a autonomia e a convivência social dos alunos. A educação em comunidade, com mestres e alunos governando-se de forma autônoma, era uma característica marcante dessas escolas. Com essa nova perspectiva, os processos pedagógicos tornaram-se mais integrados, buscando formar cidadãos críticos e conscientes,
em contraste com a educação conteudista da pedagogia tradicional. Na escola tradicional, o professor era a autoridade máxima, enquanto na escola nova, o aluno assumia o centro do processo de ensino, com o professor como facilitador e mediador. A educação nova, portanto, transformou o pensamento pedagógico, promovendo mudanças que ultrapassaram os limites da escola e influenciaram a sociedade. Na segunda metade do século XX, a pedagogia evoluiu para uma ciência da educação, ampliando seu campo de ação e diversificando os saberes que a compõem. A revolução no saber educativo trouxe o fim dos retrocessos da pedagogia, exigindo a formação de indivíduos inovadores, tecnicamente preparados e abertos a novos conhecimentos. Para isso, era necessário um saber pedagógico mais empírico, problemático e receptivo ao novo. A pedagogia deixou de ser unitária e passou a integrar diversas disciplinas auxiliares, construindo um saber mais complexo e abrangente. A filosofia, com seu papel político, social e cultural, contribuiu para essa multiplicidade de saberes. A pedagogia, enquanto ciência da educação, nos permite enfrentar os desafios contemporâneos da educação. Com essa compreensão, podemos buscar soluções mais eficazes para os problemas atuais da educação, promovendo uma formação mais significativa e impactante para os indivíduos e para a sociedade como um todo. Como isso impacta a rotina do professor? Na complexidade dos saberes atuais, o professor deixa de ser a figura central e passa a mediar o processo, enquanto o aluno assume protagonismo. A pedagogia, firmemente ancorada em experiências empíricas, estreita seu vínculo com a prática cotidiana da sala de aula. Entre 1969 e 2001, as ideias pedagógicas no Brasil evoluíram em 3 fases distintas. O primeiro período, de 1969 a 1980, coincidiu com o regime militar e viu a ascensão da pedagogia tecnicista. Nessa fase, houve um rompimento da educação com o contexto social. A proposta era que o aluno assimilasse de maneira passiva os conteúdos impostos pelo educador, em contraste com a concepção interativa da educação nova. A pedagogia tecnicista priorizava a tecnologia educacional, transformando professores e alunos em executores de planos definidos. A racionalidade, eficiência e produtividade pautavam esse modelo, objetivando o ensino como um processo mecânico e operacional, semelhante à lógica das fábricas, onde o trabalho pedagógico se tornava um reflexo da objetivação industrial. No segundo período, entre 1980 e 1991, destacaram-se as pedagogias críticas, entendidas como ensaios contra-hegemônicos. Essas correntes priorizavam a consciência de liberdade, questionavam tendências autoritárias e promoviam a ligação do conhecimento ao poder e a capacidade de tomar atitudes relevantes. Nesse contexto, surgiram entidades fundamentais como a Associação Nacional de Educação, ANDE, com sua revista, além da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, ANPED, e o Centro de Estudos Educação e Sociedade. Tais instituições foram essenciais para consolidar a pedagogia como ciência, permitindo a produção de estudos e teorias com forte embasamento na realidade da escola pública brasileira. Essas entidades fomentaram a pesquisa, validaram a produção científica e ampliaram o debate educacional, promovendo o compromisso com a qualidade e equidade. Esses avanços se ligam também às mobilizações de educadores em vários estados, que desde 1982 buscavam redefinir o conceito de classe para povo, refletindo uma visão mais ampla e inclusiva sobre o papel da escola. Afinal, a educação reflete o ideal de ser humano que a sociedade deseja formar. As teorias elaboradas nesse período respondiam também ao ideal político e social proposto pelos governantes da época. Os acontecimentos históricos, tanto nacionais quanto internacionais, deixaram marcas profundas na educação brasileira, influenciando o pensamento de educadores como Dermeval Saviani, criador da pedagogia histórico-crítica. Saviani analisou criticamente o cenário educacional brasileiro, defendendo um ensino comprometido com o saber historicamente construído.
Para ele, a prática educacional nasce e retorna à prática social, exigindo que professores e alunos, embora inseridos em posições distintas, compartilhem uma relação produtiva na busca por soluções aos problemas que emergem dessa realidade. O método pedagógico proposto por ele parte da prática social, passando pela problematização, instrumentação teórica e prática, e finaliza com a incorporação do saber à vida dos educandos, chamada de catarse. Sua teoria se apresenta como uma resistência ao neoconservadorismo, corrente política que prega o livre mercado e defende interesses estatais externos, frequentemente com viés autoritário. Autores como José Luiz Gasparim contribuíram com essas ideias, reforçando o papel crítico da educação. O terceiro período, entre 1991 e 2001, marcou a transição do modelo de produção fordista para o toyotista. Com isso, no campo educacional, surgiram ideias alinhadas ao neoprodutivismo, uma nova vertente da teoria do capital, que culminou na chamada pedagogia da exclusão. Nessa fase, consolidaram-se o neoescolanovismo, com a ênfase no aprender a aprender, e o neoconstrutivismo, que via o aprendizado como uma construção ativa do aluno. O neoescolanovismo defendia uma educação contínua, adaptada às mudanças sociais, enquanto o neoconstrutivismo dialogava com a pedagogia das competências, valorizando percepções e ações práticas. Fordismo e toyotismo, modelos industriais de produção, influenciaram diretamente a organização das escolas. O Fordismo, com sua produção em massa, foi substituído pelo toyotismo, que introduziu flexibilidade e adaptabilidade. Já o neoprodutivismo trouxe à tona a necessidade de competências individuais adaptadas ao mercado educacional, exigindo novas posturas do professor e da escola. Nesse contexto, surgiram movimentos de reestruturação escolar, com foco em resultados. A pedagogia da qualidade total passou a ver a escola como uma empresa, buscando eficiência na gestão de recursos. A pedagogia corporativa, por sua vez, ampliava o papel do pedagogo para além dos muros escolares. Saviani denominou os efeitos disso como exclusão includente e inclusão excludente. A exclusão includente refere-se à exclusão do trabalhador do mercado formal, reintegrando-o de forma precária no mercado informal. Já a inclusão excludente consiste na inserção de alunos em cursos de baixa qualidade, que não os capacitam adequadamente para o mercado de trabalho. A crítica a essas práticas revela a necessidade de uma educação que vá além das exigências do mercado capitalista, priorizando a formação integral do ser humano. A educação deve preparar para o trabalho, mas também para a vida em sociedade. As teorias educacionais dividem-se em dois grupos: as que veem a educação como meio de superar a marginalidade, e as que a consideram um instrumento de perpetuação da desigualdade. As primeiras, chamadas por Saviani de teorias não críticas, acreditam na educação como força autônoma e integradora, capaz de corrigir desvios sociais. Já as segundas, denominadas teorias crítico-reprodutivistas, veem a educação como dependente da estrutura social, servindo à dominação e legitimação da marginalização. Para as teorias não críticas, a marginalidade é acidental e superável, cabendo à educação reforçar os laços sociais e integrar todos os cidadãos. Para as teorias críticas, a marginalidade é inerente à sociedade dividida em classes, e a educação apenas reproduz essa estrutura desigual, legitimando a exclusão. Saviani distingue essas abordagens, reforçando a necessidade de entender a função social da educação para transformá-la em ferramenta de emancipação, e não de opressão. Novos desafios. A formação integral humana é essencial, mas a realidade ainda expõe práticas de negligência e discriminação, especialmente contra alunos com deficiência. Mesmo com os avanços, a inclusão social ainda é um desafio. A persistência da segregação revela que, apesar das conquistas, falta efetivar essa inclusão na prática cotidiana. Cabe a cada indivíduo, seja educador, aluno ou cidadão, refletir sobre seu papel na promoção de uma sociedade justa.
É preciso agir com empatia e lutar contra as barreiras que mantêm a exclusão. A escola, ainda vista como espaço de marginalização, deve ser repensada, e o professor tem um papel fundamental nesse processo. As teorias pedagógicas oferecem ferramentas para transformar a escola, tornando-a um ambiente verdadeiramente inclusivo, onde todos se sintam acolhidos e respeitados. A forma como cada sociedade entende e combate a marginalidade está ligada à sua visão de ser humano e ao projeto social que deseja construir. Fim de mais um tema de aprendizagem. Antes de partir para o próximo vídeo, não esqueça de fazer sua inscrição no canal e deixar aquele like maroto. Considere nos apoiar tornando-se membro ou adquirindo o resumo da disciplina. Compartilhe este vídeo com sua turma e bora pra cima!